Quando eu vim para cá, eu estava pensando nisto, eu estava pensando nesse conteúdo, né? E comecei a imaginar sobre a questão dos ateus, né? Os céticos. Eles não creem em Deus, eles não aceitam a existência de Deus. Nós cremos em Deus através da revelação da palavra, e de fato Deus se revela de várias formas, através da sua palavra, através da criação, através da natureza, através pelo seu Espírito Santo. Mas para nós, nós cremos porque nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na Bíblia, e então nós entendemos a existência de Deus por causa da palavra de Deus. Mas o ateu também não crê na palavra de Deus. Se ele não crê em Deus, então ele não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. E pensando nisso, eu comecei a meditar. Por que é mais simples, por que é mais fácil para o ateu, para os céticos, preferirem não crer em Deus? Porque supomos que se Deus não existe, eu não tenho a quem prestar contas. Se Deus não existe, o pecado não existe. Então eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. Se Deus não existe, eu posso levar a minha vida de qualquer jeito, porque eu não vou ter um dia que me prestar contas a Deus, né? Ou a um ser supremo. Então é muito mais fácil para o homem acreditar ou considerar que Deus não existe, né? Porque aí ele pode fazer o que ele quiser sem culpa, ou sem sentir a culpa. Mas ele não consegue se livrar dessa culpa. Ele não consegue isso, e aí ele se esmera e ele se esforça em provar que Deus não existe. Ele não consegue se livrar desse pensamento, ele não consegue se livrar dessa culpa, ele não consegue tirar esse peso, esse fardo dele, então ele tenta provar que Deus não existe, para poder fundamentar, né, ou para poder tirar esse peso, esse fardo da sua mente e do seu coração. Alguém já disse que todo ser humano, ele tem um vazio no seu coração. E esse vazio é tão grande, é tão intenso, tão imenso, que ele só pode ser preenchido com uma pessoa: Deus. Esse vazio que o homem sente no seu coração é do tamanho de Deus. E ele só pode ser preenchido com Deus. E aí o homem tenta preencher esse vazio de diversas formas: nas drogas, no álcool, no sexo, no trabalho, de diversas formas, em viagens, e ele não consegue preencher esse vazio, porque este vazio só pode ser preenchido com a presença de Deus na vida das pessoas. Eu quero começar lendo o Salmo de número 139. Vamos ler alguns versículos, não vamos ler o capítulo todo, ou o Salmo todo. Vamos ler apenas, acho que 16 versículos. Sentados mesmo, vamos ouvir a palavra de Deus, a leitura. E você que está aí com a sua Bíblia em casa e aqui, vai acompanhando essa leitura. Deus onisciente e onipotente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti, pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe.
Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Veja como é tremendo esse salmo, como ele mostra a grandeza de Deus, como ele mostra a supremacia de Deus, ele mostra a onisciência de Deus, e ele mostra a onipotência, né? O Deus onipotente que ele é. Quem é Deus? Acredito, irmãos, que nós, como estudantes da palavra, o melhor teólogo que possa existir, ele não consegue trazer uma resposta satisfatória para convencer alguém, né? Por quê? Porque para convencer o homem de alguma coisa é necessário uma ação divina. É Deus quem se revela a nós. Então, as minhas palavras, por mais persuasivas que sejam, se o Espírito Santo não usá-las para convencer o homem, ela não serve de nada. Mas as minhas palavras, elas podem ser usadas pelo Espírito Santo para convencer o mais ateus, o mais cético, né, dos ateus. Então, essa pergunta, só quem pode responder ela na sua íntegra é o próprio Deus. Mas nós não estamos aqui, né? A nossa intenção aqui não é convencer nenhum ateu. Amém? Tem algum ateu aqui? Né? Acredito que não. Nós estamos aqui para entendermos ainda, para reforçarmos ainda mais a nossa crença em Deus. A nossa crença na existência de Deus. E esse artigo diz sobre a natureza de Deus. É isso que nós vamos tratar, sobre a natureza de Deus. O texto do 4º artigo da breve exposição, falando sobre a natureza de Deus, é o seguinte, preste atenção nesse texto. Deus, o soberano proprietário do universo, é espírito, eterno, infinito, imutável em sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Esta é a natureza de Deus. Este é o princípio, né, da natureza de Deus. Soberania, Ele é o Espírito eterno, Ele é infinito e é imutável, Ele não muda. E nós vamos ver isso durante o estudo. Ele é imutável em sabedoria, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é justo, e a sua bondade é a verdade, né? E sua bondade também e verdade. Em nosso estudo de hoje, seremos levados a considerar, em primeiro lugar, a relação fundamental que Deus tem para com o universo, e em seguida, alguns dos seus atributos também fundamentais. Primeiro, nós vamos ver a relação de Deus com o universo, a relação fundamental de Deus para com todo o universo. Em segundo lugar, nós vamos ver também sobre os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Nós vamos tratar sobre isso, para trazermos a revelação da natureza, ou para mostrarmos a natureza de Deus. Deus é o Senhor e dono e proprietário soberanamente, isto é, o universo lhe pertence de modo tal absoluto. O Salmo 24, versículo 1, nos diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. Em 1 Coríntios 10, 26 também diz: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, a terra completa, toda, pertence ao Senhor. E olhando para isso aqui, eu lembrei
do texto aqui, lá de Êxodo 34, que Deus fala, Deus promete a Israel, dar a Israel uma terra que manda leite e mel. Aí a minha pergunta é, alguém pode dar alguma coisa que ele não tem? Alguém pode dar alguma coisa que não pertence a ele? Não. Mas Deus promete a Israel dizendo, eu vos darei a terra dos amorreus, dos jebuseus, dos gigazeus, dos cananeus, dos amorreus. E ele promete isso a Deus. Por que ele promete? Por que ele faz essa promessa? Porque tudo é dele. Tudo é dele. E ele dá a quem ele quer. Então Deus é o dono do universo. Deus é Senhor. Irmãos, existe a questão o conceito de universo. Inicialmente, originalmente, o universo significava um só lado ou uma só face. E lembra a velha teoria de que a Terra apresentava um só lado, o outro estava mergulhado no abismo, né? O outro lado estava mergulhado no desconhecido. Então, a palavra universo, inicialmente, né, significava um só lado ou uma só face. Hoje, nós tratamos o universo não apenas dessa forma, e não também apenas da Terra, mas quando falamos de universo, o nosso entendimento qual é? É de todas as coisas, as galáxias, né? As constelações, os luminares, tudo para a gente aqui faz parte do universo. Tudo isso pertence ao Senhor, tudo isso pertence a Deus. E alguém tem conhecimento dessas coisas? Não. Mas a Bíblia diz que Deus chama as estrelas, cada uma das estrelas, pelo seu nome. E são milhares e milhares e milhares de estrelas. Você imagina que apenas na nossa galáxia existem milhares de estrelas. E quantas galáxias existem? Não sabemos, né? Não se sabe exatamente quantas galáxias existem. E em cada galáxia dessas, quantas estrelas tem? Mas Deus conhece todas pelo nome. Esta é a grandeza de Deus. Agora eu lhe digo, se Deus conhece as estrelas e chama elas pelo nome, imagina você. Imagina nós. Lembra o texto que nós lemos? Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele conhece a mim. Ele conhece a você. Ele conhece cada um de nós particularmente. Ele conhece cada uma das nossas entranhas. Ele conhece cada uma das nossas saídas. Ele conhece tudo que há em nós. Qualquer enfermidade que apareça em nós não vai pegar ele de surpresa. Ele já sabe. E ele pode curar todas as enfermidades. Porque ele é o Todo-Poderoso. A natureza de Deus é poderosa. Amém? Ele te conhece pelo nome. Ele te chama pelo nome. Ele fala com você pessoalmente. Ele é um Deus pessoal. Deus é proprietário. Deus é o dono. A Ele pertence todo o universo. Essa propriedade lhe está assegurada por direito de criação, pois Ele é o autor de todas as coisas, por direito de preservação, pois Ele é que sustenta todas as coisas. Assim, Ele é o dono de tanto de direito, por direito, como de fato. Tem o direito e exerce o direito. O mundo visível e o mundo invisível. Os seres espirituais e os seres materiais. O ouro e a prata. Os homens e os animais. A sequência dos fatos e dos fenômenos. Nada está livre ou fora do poder de Deus. Nada se afasta do poder de Deus. Neemias 9, 6 diz assim: só tu és Senhor, tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tudo os preservas, a todos com vida. E tu os preservas, a todos com vida. E o exército dos céus que adora. Deus é quem sustenta todas as coisas. Deus é o dono
e Ele é quem faz, é quem traz o sustento. Às vezes nós somos donos de algumas coisas, mas nós não podemos sustentar essas coisas. Nós somos donos de algumas coisas, mas nós não temos poder sobre essas coisas. Porque eu sou, por exemplo, eu sou dono de um carro, né? O carro é meu. Por quê? Porque eu comprei e eu adquiri este carro. Mas eu não tenho poder total sobre este carro. Por que não? Porque de repente quebra uma peça e eu posso bater por causa dessa peça quebrada. De repente quebra uma peça e eu posso ficar com o carro encalhado, parado, estacionado, porque não consigo resolver esse problema. Mas Deus é diferente. Ele está no controle de todas as coisas. E Ele sustenta todas as coisas. Ou seja, o carro de Deus nunca quebra. O carro de Deus está sempre em movimento. Tudo está em movimento de Deus, porque Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Assim como Ele criou todas as coisas com a sua palavra, Ele sustenta todas as coisas. No mundo espiritual e no mundo material. Tudo pertence a Ele. Tudo está debaixo do seu poder. Alguém já disse que até Satanás faz o que o Senhor quer. O diabo não faz tudo o que ele quer. Ele só faz até onde o Senhor permite que ele faça. Imagine um cão raivoso, amarrado numa corrente, com fúria, né? Partindo para cima de você. E ele não chega até você porque tem uma corrente segurando ele. O diabo é assim. Ele parte com fúria contra os filhos de Deus. Ele parte com fúria contra a igreja do Senhor. Mas do outro lado da corrente tem um Deus sustentando ela. Ele impõe limites ao diabo e não permite que ele faça. Veja o diálogo que ele tem quando o diabo se apresenta a Deus. E Deus pergunta para ele: viste o meu servo Jó? Porque não há na terra homem semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí o diabo diz: também, ele é rico, ele tem tudo, ele tal. Depois ele se apresenta de novo e diz: ele tem saúde, ele tem família, ele tem, né? Deus dá uma resposta ao diabo e dá um limite. Vai, tira tudo que ele tem. Tira toda a riqueza dele. Deixa ele pobre. Depois ele diz: vai, toca na saúde dele, mas poupa-lhe a vida. Se Deus não dissesse poupa-lhe a vida, o diabo teria tirado a vida de Jó. Mas Deus disse a ele: poupa-lhe a vida. Deus estabeleceu um limite. Assim como Deus estabeleceu um limite aos mares. E os mares não ultrapassam aquele limite. Deus estabeleceu também limites aos seres espirituais. E eles estão sujeitos à vontade de Deus. Deus enxerga todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Alguém já disse que Deus é capaz de ver uma formiga preta em cima de uma pedra preta numa noite escura. Você já imaginou isso? Uma formiga preta em cima de uma pedra preta numa noite escura. Deus enxerga aquela formiga ali. Quanto mais nós, que somos seres criados por Deus, para segundo a sua imagem. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. E Ele está atento a cada um de nós. Ele cuida de você. Por mais que você seja atingido por vendavais, por mais que você seja atingido por aflições, Deus cuida de você. Ainda o apóstolo Paulo diz: se eu morrer, até a morte para mim é lucro. Se nós morrermos, a morte para nós é lucro. Por quê? Porque na mesma hora estaremos na presença de Deus para todo sempre. Estaremos, toda a cortina será desvendada dos nossos olhos e estaremos diante do Pai. Então não tenha medo da morte. Não tenha medo das adversidades. Lembre-se que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, Ele é quem sustenta você. Deus soberano. Essa palavra soberano não apenas indica o que está acima, mas o único que está acima. Só tem Ele acima.
Acima de você, no controle de todas as coisas, só tem Deus. Indica também que o que age, o que delibera, independentemente de qualquer constrangimento, o que possui vontade e poder para executar essa vontade. Deus tem uma vontade, Deus quer fazer algo e Ele não depende de ninguém, ou Ele não precisa de autorização de ninguém para fazer o que Ele quer fazer. Ele mesmo é quem se autoriza a fazer. E Ele faz tudo perfeito. Não há nada em Deus errado. A justiça dele é plena. A justiça dos homens falha. A minha justiça com meus filhos falha. Mas a justiça de Deus é plena. Por quê? Porque Ele conhece todas as coisas. E se Ele traz um castigo, se Ele traz uma repreensão para mim, Ele sabe por que está trazendo. Ele não traz por engano, Ele traz por conhecimento de causa. Eu lembro que quando eu era criança, às vezes a minha mãe chegava e dava, tinha alguma coisa errada feita lá em casa, e ela chegava, me pegava, ou pegava um dos meus irmãos, nós somos 6 irmãos, e aí ela batia da gente e tal, aí eu dizia, mas não fui eu que fiz isso, não fui eu não. Aí ela dizia, então essa pisa vai ser por aquela coisa que você fez, e eu não fiquei sabendo. Não se perdia. Aí eu me calava, porque eu tinha feito coisa errada mesmo, e tinha ficado calado, né? Mas Deus não erra. Ele sabe porque está nos repreendendo. Ele sabe o que você fez às escondidas. Ele conhece todos os cantos da terra. Ele sabe. Ele é soberano. A.B. Langston tem um interessante comentário sobre esse assunto, que transcrevemos abaixo. Veja só. Se Deus é criador de tudo, segue-se que tudo depende dele. A criação é dependente do Criador. Por isso, em Deus, todo o direito que ele é inerente de governar toda a criação, desde o reino mineral até o reino animal. A natureza do seu governo, do governo de Deus, sobre os demais reinos abaixo do reino moral, é governo absoluto. Só existe uma única verdade, uma única vontade, é a de Deus. No reino moral, porém, já não acontece o mesmo, porque há mais de uma vontade, além da vontade de Deus, há também a vontade do homem. Todavia, se o homem não fora criado livre, não haveria esse reino moral, não lhe teria sido possível cair, nem ser salvo se caísse. Neste reino não é absoluto o governo de Deus, isto é, a vontade de Deus não é a única que existe. Sobre essa criatura moral, a sua autoridade de governar não depende tanto do seu poder de governar com o seu caráter, como do seu caráter. Se houvesse, por hipótese absurda, um Deus mau, o homem não seria obrigado a obedecer-lhe. Por isso, se bem que a autoridade de Deus sobre o reino mineral, vegetal, animal, depende do seu poder, a sua autoridade sobre o homem depende da sua bondade perfeita. O homem deve obedecer a Deus, porque Ele é perfeitamente bom. Convém notar que a autoridade de Deus sobre os homens também depende do seu poder de governar, porque o soberano que não tem poder não pode ser soberano. Deus é soberano não somente porque é digno, senão também porque tem todo o poder, e o poder de o ser. O direito que ele tem de governar é inerente, é um direito que parte dele próprio. A soberania de Deus é a única, é eterna, e ela há de existir enquanto existir a relação entre o Criador e a criatura. Então, a vontade de Deus, ela não é única, porque existe a nossa vontade também. É aí onde entra o nosso livre-arbítrio. Deus nos dotou de um livre-arbítrio. Deus não criou marionetes. Deus não criou robôs. Deus criou um homem
e a mulher com vontade própria. Então, se eu venho para a casa de Deus para adorar a Deus, eu venho porque eu quero vir adorar. Se eu não quiser vir adorar, eu vou ficar em casa. Nessa hora eu não vou, não. E Deus não vai me forçar a vir. Por quê? Porque Ele me deu, dentro da soberania dEle, Ele me deu o direito de escolha. Então, eu entendo que, e a Bíblia nos mostra isso, este diante de vós se encontra dois caminhos. O caminho para a eternidade e o caminho para a perdição. Nós já nascemos caminhando para a perdição. Nós já nascemos nos nossos delitos e pecados. Nós já nascemos afastados de Deus. Nós já nascemos longe de Deus. Mas o caminho da verdade, o caminho estreito, o caminho para a presença do Senhor também está ali. E aí a minha vontade pode vencer a vontade de Deus quando eu me inclino para o mal, quando eu me inclino para o pecado. Eu sei que é pecado, eu sei que eu não posso fazer, eu sei que eu não posso entrar em determinado local, eu sei que eu não posso falar determinadas coisas, eu sei que eu não posso pegar determinadas coisas, eu sei que eu não posso assistir determinadas coisas, eu sei que eu não posso ouvir determinadas coisas, mas eu faço. Por quê? Porque eu quero. Porque é a minha vontade. E eu estou colocando a minha vontade acima da vontade de quem? De Deus. Então, quando eu venho para a casa de Deus, quando eu busco a Deus, quando eu busco a Deus em oração, quando eu busco a Deus em leitura da palavra, em estudo da Bíblia, é porque eu quero me relacionar com Deus. É porque eu quero buscar a santificação. É porque eu quero ser diferente. É porque eu quero ter intimidade com Deus. Então essa é a minha vontade. Qual é a tua vontade? Se inclinar para o mal ou se inclinar para o bem? Qual é a tua vontade? Buscar o pecado ou buscar a presença de Deus? Qual é a minha vontade? Deus deixa que a gente faça essa escolha. Deus permite que a gente tome essa decisão de querer buscar a Ele, de querer se devotar a Ele. Deus permite isto. Por quê? Por causa da soberania dEle. Ele escolheu que seria assim. Amém? Assim, não há nada, pois Deus é superintendente de tudo no universo. Não há nada que o Senhor não possa resolver, pois Ele é o proprietário. E pode resolver de modo absoluto e final, pois Ele é soberano proprietário do universo. Deus pode resolver todas as coisas. Apesar da minha vontade própria de fazer determinadas coisas, se eu sou acometido por uma enfermidade, a minha vontade de ser curado, ela não pode me curar. A minha vontade de ser restaurado, ela não pode me restaurar. E aí eu tenho que submeter a minha vontade à vontade de Deus. E é debaixo da vontade de Deus que eu vou alcançar a libertação. É colocando a minha vontade sobre a vontade, debaixo da vontade de Deus, que eu vou alcançar o perdão. É colocando a minha vontade embaixo da vontade de Deus, que eu vou alcançar a cura. Eu tenho que me submeter à vontade de Deus para que a graça de Deus me alcance. Eu tenho que me submeter à vontade de Deus para que a misericórdia de Deus se renove cada manhã na minha vida. Eu tenho que me submeter à vontade de Deus para que Deus cumpra a sua vontade em mim. Amém? Os irmãos estão entendendo? Deus é o Senhor, o dono, o proprietário e o é soberanamente. Isto é, o universo lhe pertence de modo total e absoluto. Vamos para o segundo ponto. Alguns atributos fundamentais de Deus. Eu falei no início que existem, o que a teologia chama de atributos comunicáveis
e os atributos incomunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis? Quais são os atributos incomunicáveis? Por atributos divinos, entendemos as qualidades da natureza de Deus, manifestadas nas obras da criação e da providência, assim como as qualidades que no próprio ser divino subsistem. Alguns desses atributos são peculiares a Deus, por isso, incomunicáveis. Só Deus os tem. Que atributos são esses? Quais são os atributos que Deus, que são incomunicáveis ao homem? Atributo de eterno. Só Deus é eterno. Muito embora, quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, eu receba vida eterna, esta vida eterna que eu recebo é diferente da eternidade de Cristo. É diferente da eternidade de Deus. Por quê? Porque Deus é eterno de uma extremidade à outra. Deus não teve princípio, início, e não tem fim. Então Ele é eterno plenamente. Eu sou eterno agora, ou a minha alma é eterna agora, a partir do dia que eu coloquei a minha vida diante de Deus. Mas eu tive um início. Existia do dia 15 de 8 de 1967, quando eu nasci, eu passei a existir. Então, antes disso, eu não era. Eu passei a ser a partir daí, ter uma vida. Mas essa vida que eu tinha era uma vida temporária. Ou é temporária, fisicamente ela é temporária. Alguns duram um dia, uma hora, um mês, um ano, 100 anos. Outros duram 50 anos. Mas todo aquele que se entregou a Cristo, todo aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a partir do seu novo nascimento, ele passa a ter a vida eterna. Deus passa a compartilhar o seu atributo de eternidade conosco, apenas uma parte dele, porque nós passamos a existir. Então, Deus, a eternidade plena só pertence a Deus. Assim também como Deus é onisciente. O que é onisciente? É que conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Deus não aprende nada dia a dia. Eu aprendo dia a dia, você aprende dia a dia. Mas Deus não aprende nada, Ele já sabe tudo. Não existe nada que Deus ainda tenha para aprender, porque Ele tem todo o conhecimento. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus também é onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar, Ele está em toda época. Certa vez Ele disse, alguém chegou para Deus e perguntou, Senhor, quanto é um dia para ti? E Ele disse, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Ou seja, um dia, ou 1000 anos é como o dia de ontem que passou. Deus está presente em todos os momentos. Lembra que quando Ele vai ser assunto aos céus, quando Ele está subindo, qual é a palavra que Ele diz para os discípulos? E eis que eu estarei convosco. É isso que a Bíblia diz? É isso que Ele diz? Eis que estarei convosco? Não. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não estará, Ele está. E ainda antes dele morrer, Ele disse assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu também não estarei, estou. Porque Ele não depende de tempo para estar. Ele está em todas as épocas. Ele está em todo o tempo. Ele está aqui, está lá no Japão. Ele não depende de tempo nem de espaço. Deus está em toda parte. Deus está na nossa galáxia e Ele está na galáxia mais distante que possa haver. Ele está lá também. Porque Ele é onipresente, Ele está presente em toda parte. Então, junta, Ele é eterno, Ele é onisciente e Ele é onipresente. E além disso, Ele também é onipotente. Ele tem todo poder. Não há nada que Deus não possa fazer. Certa vez Jesus falou, por acaso
Existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Ele não disse nem só impossível, ele disse demasiadamente, exageradamente impossível. Não existe, porque Deus pode todas as coisas. O meu tio, Eliomar Nunes, ele dizia uma coisa interessante. Ele falava assim: Deus cura qualquer tipo de enfermidade, Ele só não cura todos os doentes. Por quê? Soberania dele. Ele cura qualquer tipo de enfermidade. Nenhuma enfermidade para Deus é novidade. Nenhuma enfermidade para Deus, ele surpreende ele não sabe, ele vai estudar para tratar. Não existe isso. Ele pode curar qualquer enfermidade, ele só não cura todos os doentes. Por quê? Soberania dele. Ele é soberano em seus atos. Existem 10 pessoas com câncer, aí ele cura só um. Por quê? Soberania dele. Existiu uma vez 10 leprosos que se encontraram com ele, e ele curou os 10 de uma só vez. Por quê? Porque ele quis. Mas quando ele chega lá no túmulo de Lázaro, e ele manda tirar a pedra, ele chama Lázaro pelo nome, porque se ele dissesse assim, sai para fora, tudo quanto era defunto saía. Mas ele só queria ressuscitar Lázaro. Então ele disse, Lázaro, vem para fora. Porque Jesus só queria ressuscitar um. Ele tinha poder, e ele tem poder para ressuscitar todos, e ele vai ressuscitar todos um dia. Todos ressuscitarão. Uns para a condenação eterna, outros para a vida eterna. Todos ressuscitarão um dia, por causa do poder de Deus. Deus é Espírito. Foi a grande verdade que Jesus ensinou à mulher samaritana. João 4:24. Na conversa que Jesus teve lá no poço de Jacó, com a mulher samaritana, ele disse: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como adorar a Deus se não adorarmos em espírito e em verdade? Precisamos adorar Ele em espírito e em verdade, porque Ele é Espírito. Foi a grande lição que a lei também queria ensinar ao povo judeu. E em ambos os ensinos, a conclusão é que o culto a Deus é também espiritual. O nosso culto a Deus é espiritual. Por que ele é espiritual? Por que esse culto, esse momento aqui que nós estamos fazendo, ele é espiritual? Porque ele fortalece o nosso espírito. Ele une o nosso espírito ao Espírito de Deus. O conhecimento da palavra, o mergulho que eu dou na palavra de Deus, o mergulho que eu dou na oração, o mergulho une o meu espírito ao Espírito de Deus. Eu estou fortalecendo o meu espírito em oração. Eu estou fortalecendo o meu espírito em busca a Deus. Você está fortalecendo o seu espírito buscando a Deus. Então o culto, ele é espiritual. Ele não é apenas físico. Físico porque estamos presentes. Mas a ação dele é uma ação divina, ele é uma ação espiritual. Tanto a limitação de local como a figuração de imagens deformam a natureza de Deus e do culto. Sendo espírito puro, Deus não tem forma, no sentido geométrico de um corpo material. Deus atribui, para que a gente entenda, o ser de Deus, ele atribui algumas coisas para que a gente possa entender. Por exemplo, ele não está com as suas mãos recolhidas para que nos possa abençoar. Ele diz também que nós estamos postos ao estrado dos seus pés. Ele é o cabeça. Então, isso é uma maneira dele se revelar ao homem, para que o homem entenda o que ele quer, a mensagem que ele quer passar. Mas Deus não tem forma, ele é espírito. Deus não tem braço, pernas. Deus não está andando pela terra, porque ele está em todos os lugares. Entende?
Sua substância de natureza é diferente. É para nós difícil perceber ou conceber uma existência de puro espírito, pois a nossa compreensão dos seres e do seu modo de existência está comprometida com os nossos sentidos, que só têm a experiência de coisas materiais. Então a gente só compreende aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga. Por isso que os ateus dizem assim: eu não posso ver, como é que eu vou crer? Deus não existe, eu não estou vendo. Mas Deus, quando quer se revelar ao homem, ele toma forma humana. Lembra que Moisés pediu para ver Deus? E Deus disse para ele: Moisés, você não pode me ver. Você não pode me ver, porque no dia que você me ver, você vai morrer. Não tem como você me ver. Mas Moisés desejava tanto ver, aí Deus disse assim: vou fazer o seguinte, eu vou colocar você numa caverna, eu vou fechar a brecha, e você vai me ver passar de costas. Então Deus se materializou para atender um desejo de Moisés, que era vê-lo. E a Bíblia diz que ele passou e Moisés o viu pelas costas. Deus se materializou apenas para que Moisés pudesse ter essa consciência, ou ter o desejo dele satisfeito. Há, no entanto, uma realidade espiritual, como há também uma realidade material. A alma humana, como lemos em Lucas 16, 19 e 31, pode viver perfeitamente fora do corpo material. A alma humana pode viver fora do corpo material. Ele cita aqui um texto lá de Lucas 16, 19, é a história do rico e Lázaro. Ambos morreram. E a história conta, a Bíblia conta que Lázaro foi para o Hades, foi para o inferno. E lá no inferno ele sentia sede, ele sentia queimor, ele sentia a sua garganta queimar, de tanta sede. E ao longe ele via Lázaro sentado no seio de Abraão, que é o paraíso. E aí ele dizia: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e pingue na minha língua para saciar a minha sede. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que existe um viver fora do corpo, viver a alma, ela pode viver fora do corpo, depois da morte. Depois da morte, a nossa alma ou vai para o inferno, ou vai para o céu. E os sentimentos que o corpo sente, a alma vai sentir. O problema é que não vai consumir. A Bíblia diz que o fogo arde e não consome. Imagine você sentir as chamas queimando o tempo todo de você, tudo ardendo, e ela não parar, ela não cessar, ela não dá descanso, ela não dá alento, arde o tempo todo, dói o tempo todo, a sua alma está queimando no inferno, e isso vai ser para toda a eternidade. A alma daqueles que rejeitarem a Cristo como Salvador, a alma daqueles que não aceitaram, que não se arrependeram dos seus pecados. Personalidade e vida caracteriza o ser espiritual de Deus. Tanto como uma alma é uma pessoa, Deus também é pessoa. Não uma força motora, um fenômeno causativo, mas uma pessoa real, completa e perfeita. Deus é um ser existente, Deus é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal. Por vida, em Deus não se entende apenas o fato de ele subsistir, mas a grande realidade de que ele é a fonte da vida, aquele que vive por si mesmo. Deus existe por ele mesmo. Nós, seres humanos, um dia, quando Deus nos criou, a Bíblia diz que ele formou o homem do pó da terra. Ele pegou o barro
e ele formou o homem, e depois ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então nós temos vida porque Cristo soprou, Deus soprou a sua vida em nós. E hoje nós temos uma vida espiritual porque Cristo deu a sua vida por nós. A Bíblia diz que ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. Então nós temos uma vida espiritual porque recebemos a vida de Cristo. Então Deus e Cristo, eles têm vida em si mesmo, eles não dependem de nada para viver. Eles têm a vida que é plena. A vida dele é completa, é perfeita. O nome Jeová, com que Deus se revela a Moisés, traz esse ensino. Êxodo 3:14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E Deuteronômio 32:39. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus há além de mim. Esse sentido de, quando eu digo assim, eu sou, é porque eu me tornei algo em algum tempo. Por exemplo, eu sou presbítero, mas eu não nasci presbítero. Eu sou presbítero, eu me converti ao Evangelho, mas eu não me converti ao Evangelho sendo presbítero. Eu passei a ser presbítero um dia quando passei pelo crivo da igreja, quando passei o julgamento da igreja, né? Quando passei pelo voto da igreja, e quando recebi a imposição de homens de Deus, me consagrando ao ministério do presbiterato. Então, eu sou presbítero, mas eu não sou em sua essência plena. Quando Deus diz assim, eu sou, isso quer dizer que Ele sempre foi. Ele é por toda a eternidade. E quando essa expressão que ele fala em hebraico, ela é plena. Quando ele traz na palavra em hebraico, existe uma palavra específica para essa expressão. Quando Moisés chega diante dos judeus e eles dizem assim, você está vindo em nome de quem? Ele diz, eu sou, me enviou a vós. Ou seja, a expressão que ele diz, eles entendem que é o Deus soberano, o Deus criador, o Deus todo-poderoso, o Deus que existe por toda a eternidade. E aí eles passam a acreditar que Moisés era o profeta de Deus, enviado por Deus. Então Deus é na sua essência. Deus não nasceu, Ele subsiste em si mesmo. Ele é, porque Ele é. Porque Ele quis ser. Amém? Deus é eterno. Tempo implica começo, sucessão, enfim. A eternidade é a ausência dessas coisas. A eternidade não tem início e não tem fim. Quando dizemos que Deus é eterno, afirmamos que Ele independe do tempo e da cronologia. Deuteronômio 32, 4, eu já disse, né? Eu sou, eu somente, e nenhum outro há diante de mim. João, nas primeiras palavras do seu evangelho, tem uma belíssima expressão. Ele diz, no princípio era o verbo. João aqui está falando de Jesus Cristo. E ele diz, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ou seja, Cristo é antes de todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus. E ele estava na criação com Deus. Ele quer dizer que quando tivermos qualquer conceito, qualquer imagem mental de um princípio, de um começo, de algum tempo que nos pareça o tempo inicial de todas as coisas, nesse princípio, Jesus já existia. Ele já era. Certa vez Jesus discutindo com os fariseus,
Ele diz, antes que Abraão existisse. Aí ele usa a mesma expressão que Deus usou para Moisés. Eu sou. Ele não disse, antes que Abraão existisse, eu já era, ou eu já existia. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. A mesma expressão que Deus usou para Israel. E quando ele diz, eu sou, os judeus entenderam o que ele dizia, é tanto que eles ficaram indignados. Porque eles entenderam que Jesus estava dizendo que era Deus. E aí ele pede pedras, ele diz blasfêmia. Ele está blasfemando, ele está dizendo que é Deus. E aí ele pede pedras para apedrejar em Cristo. Mas Cristo sai de perto deles. Então, Jesus é. Então, quando João, ele escreve e diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está falando que Cristo estava lá, na obra da redenção, na obra do início, da criação de todas as coisas. E depois ele fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, ou seja, Deus se tornou homem e habitou entre nós. Por quê? Porque era necessário o sacrifício de um homem, de um ser humano, para redimir o povo, para nos redimir com Deus. Por isso Cristo se tornou homem. Deus é infinito. Quando nos referimos a Deus, atribuindo-lhe qualidade de infinito, tanto nos referimos ao seu ser, como às suas perfeições. O tempo e o espaço, assim como a variação, é o que torna as coisas finitas. Ora, Deus é eterno. Para Ele, não existe o tempo, o cronos. Salmo 102, 27 diz, tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os teus anos jamais terão fim. Deus não está limitado ao cronos, ao tempo. Deus é em todos os tempos, como nós temos dito desde o início do estudo. Logo, o primeiro fator de infinitude desaparece. A infinitude diante de Deus desaparece. Por quê? Porque Ele é infinito. É como os números, né? Para um lado e para o outro não tem fim, né? Do zero descendo é menos. Menos 1, menos 2, menos 3, infinito. Para cima, 1, 2, 3, infinito. Deus é mais perfeito do que essa numerologia. Porque Ele é em si mesmo. Amém? De outro lado, Deus é espírito puro, independente também do espaço. Embora os anjos e os espíritos de homens falecidos sejam de natureza espiritual, eles, no entanto, estão limitados por sua condição de criaturas, pois tiveram um começo, o que não acontece com Deus. Então, Deus é espírito e Ele está em toda parte. Isso não quer dizer que todos que são espírito estão em toda parte. Apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm este atributo, ou de estar em toda a parte, ou seja, de onipresença. Perceba que, voltando ao texto lá, a história de Jó, quando o diabo se apresenta a Deus, Deus pergunta a Jó, de onde vens? Essa foi a primeira pergunta de Deus a Jó, ao diabo. De onde vens? Aí ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Se o diabo fosse onipresente, ele não teria dado essa resposta para Deus. E Deus também não tinha perguntado a ele de onde ele estava vindo, porque ele estaria em todas as partes. Mas isso mostra que o diabo, mesmo sendo espírito, e ele pode viajar da velocidade da luz, né? Mas mostra que ele é limitado. Ele não conhece o que passa na minha mente.
Ele não tem o poder de ler a minha mente. Ele não tem poder de sondar o meu coração. Ele não tem poder de me ver em todo o tempo. Por isso Deus pergunta, de onde vens? E ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus faz a segunda pergunta, tu viste o meu servo Jó? Aí ele diz, eu vi, eu observei também tudo que ele tem, né? Então, esse atributo de infinitude só pertence a Deus, a Trindade. A hora está avançando, né? Deus é imutável, além de ser infinito, ele também é imutável. É uma consequência natural do conceito anterior. A perfeição de Deus faz com que ele possa dizer, eu, o Senhor, não mudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é imutável. Hebreus 13, e 8, versículo 8, nos fala isso, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. É imutável, Deus é imutável em sabedoria. Aqui está a onisciência divina. Deus conhece tudo, nada para ele é oculto. Todas as coisas estão patentes aos olhos daqueles com quem temos que tratar. Ou seja, todo canto que eu for, Deus está vendo. Não há nada encoberto para Deus. Lembremos do salmo que nós lemos, Salmo 139. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, tu lá estás. Se eu apago todas as luzes, a luz e as trevas para ti são a mesma coisa. Tu também enxergas. Deus é imutável, ele não muda. Portanto, todas as coisas podem ser confiadas a ele. Ele sabe as causas, os modos, as circunstâncias, as consequências, as soluções. Deus sabe como resolver cada problema. Eu acho interessante que Cristo, quando esteve na terra, né, ele não tinha uma tabela, né? É cegueira. Como é que eu curo cegueira? Deixa eu ver aqui. Cegueira se cura fazendo lodo no chão, untando nos olhos, depois mandando lavar naquele siloé. Não é assim. Existem 3 relatos de cura de cegos na Bíblia. Bartimeu. Como foi que ele curou Bartimeu? Bartimeu, ele pergunta a Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu diz, eu quero voltar a enxergar. E apenas com a palavra, ele curou Bartimeu. Ele disse, vê. E Bartimeu viu. Depois ele se encontra com outro cego. E aí a Bíblia diz que ele cospe no chão, faz lodo, unta nos olhos dele e manda ele ir se lavar no tanque de Siloé. Não era em qualquer lugar, era no tanque de Siloé. E o cego vai, se lava e volta enxergando. E o outro, esse é bem interessante também, é que esse outro, Jesus cospe nos olhos dele. E aí ele manda que ele abra os olhos e diz, abre os seus olhos, se você está vendo, e ele diz, eu vejo os homens como árvores. Ou seja, ele não estava totalmente curado. Ele via tudo embaçado ainda. Aí Jesus vai, bota a mão no olho dele, depois tira, e agora? Agora eu vejo tudo plenamente bem. Jesus errou? Jesus deu uma sobrada? Eita, foi mal, faltou uma coisa, peraí. Não, foi plano dele. Foi plano dele fazer assim. Ele não tem uma metodologia. Ele faz como ele quer. Ele trata cada um de nós segundo o nosso conhecimento e segundo aquilo que a gente acredita. Muitas vezes. Tem uns que acreditam que eu tenho que fazer alguma coisa. Não basta só Jesus falar, não. Ele vai botar alguma coisa em mim, eu tenho que fazer. Aí vai ter que ir lá no tanque de Siloé para se lavar, para poder voltar enxergando. Isso é uma conjectura, viu? Não estou dizendo que, não estou afirmando, mas
É mais ou menos isso, acredito eu. O outro, basta apenas uma palavra tua e o meu servo será curado. Basta apenas uma palavra tua. Então, irmãos, Deus não tem uma tabela. Ele tem a solução para tudo, da maneira dele. Ele é imutável em poder. Deus não apenas sabe, ele também pode. O seu poder não sofre sombra nem variação. Assim como sabe tudo e sabe perfeitamente, assim pode tudo e pode perfeitamente. Ele é onipotente. Com ele está o querer e o perfazer, o realizar. Não há dificuldade que não resolva. Não há plano que não conduza a pleno cumprimento. Ele pode cuidar de nossa vida e pode, apesar dos empecilhos de qualquer espécie, levar ao termo que desejou, o plano que traçou para a sua vida. Ele pode te convencer a buscar a Ele. Ele pode te convencer a se dar para Ele. Dentro do plano dele, dentro da soberania dele, dentro da onipresença dele, dentro da onipotência dele, ele pode fazer todas essas coisas. Um outro ponto sobre a imutabilidade de Deus é a sua santidade. Deus é santo. Isaías diz que os anjos voavam de um lado para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus não pode ser tentado pelo mal. Por quê? Porque Ele é santo, plenamente santo. Deus também é justo, Ele é justiça. Implica a pureza moral, a harmonia, o equilíbrio, a perfeição do que não se corrompe, nem se desvirtua. A justiça de Deus é plena. A justiça de Deus é límpida. A justiça de Deus é soberana. A justiça de Deus é imutável. E uma outra coisa, Deus também, a sua bondade. Bondade é o fruto das relações santas e puras que o Senhor tem para conosco. O que é puro não pode deixar de ser bom, pois a maldade é falha moral, da mesma maneira que a injustiça. Quando o pecado é chamado de iniquidade, desigualdade, essa definição mostra que pecado é falta de harmonia com o Senhor, falta de concordância com a santidade de Deus. Quando eu peco é porque eu estou em desarmonia com a santidade de Deus. Quando eu peco é porque eu estou em rebeldia à ordem de Deus. Então a bondade de Deus, ela é plena. Essa bondade, ela é partilhada aos homens. Só que a minha bondade, ela depende de momentos. A minha bondade depende de pessoa para pessoa. A minha bondade, ela é relativa. Mas a bondade de Deus é plena. A Bíblia diz que Deus dá a todos deliberadamente. Ou seja, o ar que Deus dá a mim, Ele dá ao bandido. O ar, o oxigênio, a vida que Ele dá para mim, Ele dá ao pior assassino, o pior bandido. Por quê? Por causa da sua bondade. A bondade de Deus não depende do que eu faço. A bondade de Deus depende dele mesmo. Mas a bondade que eu exerço depende de você. Ou daquele a quem eu vou ajudar. Né? Ela é condicional muitas vezes. E por último, verdade. É a concordância com fatos reais. Ela pode ser prejudicada pela ignorância ou pela maldade. Assim, Deus também é verdade. Isaías 45, 19 diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E João 14, 6 diz que Jesus Cristo, Ele é artigo definido. Jesus é a verdade. Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida.
Existem essas conjunções, existe esse artigo definindo a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus. Ele é a verdade. Concluindo, este é então o Deus da Bíblia. Deus glorioso em sua inalcançável e exaltada majestade. Senhor exaltado sobre todas as coisas e fazendo com que tudo sirva ao seu propósito. Senhor santo, exaltado e separado do pecado e do mal. Deus de amor eterno, gracioso e redentor. O Senhor merece, portanto, a nossa inteira confiança. Sendo Ele santo, com Ele teremos as coisas melhores. Sendo poderoso, por Ele alcançaremos socorro. Sendo Ele sábio, pode ensinar-nos. Sendo bondoso, dele pode provir o bem. Sendo justo, sua solução é sempre acertada. Sendo Ele verdadeiro, aponta-nos o caminho certo, o caminho da verdade. Amém? Que o Senhor nos abençoe.